Boa tarde, pessoal. Que desânimo, hein? Boa tarde, pessoal. Ótimo. Então vamos começar então. Problema H, daquela lista de exercícios, né? Lista de probleminhas das 4 operações. Vamos ver então como é que se resolve essa questão. Vamos lá. Vamos ler então. Um restaurante oferece no almoço 3 opções de salada e 5 opções de prato quente. De quantas maneiras diferentes podemos combinar as saladas e os pratos quentes nesse restaurante? Bom, como eu havia já preparado na aula anterior a resolução, e começado na verdade, né? E acabou o tempo, vamos finalizar. E já temos pronto ali um esquema que pode ajudar vocês a compreender de como resolver esse probleminha. E eu montei da seguinte forma, né? Você pode representar por um retângulo. Na altura deste retângulo aqui, na parte relativa à altura, aqui ó. Deixa eu mudar para cá. Cadê? Aqui. Nessa parte aqui, ó, relativa à altura, você coloca as saladas. Divide a altura em 3 partes, cada parte correspondendo à salada. E chamamos de S1 a primeira salada, S2 a segunda, S3 a terceira. Sendo que S1 pode ser qualquer salada que você queira. É só um nome, né? Uma representação de uma salada qualquer, que pode ser o alface. Ou o S1 pode ser o repolho. Ou o S1 pode ser os tomates. Você que escolhe quem que você quer que o S1, S2 e S3 sejam. Mas colocarem nesta forma com números indicando, né, diferenciando o tipo de salada de uma da outra, fica mais fácil. Então, S1 primeira salada, né? S2 a segunda, S3 a terceira. Da mesma forma, na horizontal, ou seja, no comprimento aqui, ó, nós dividimos esse retângulo em 5 partes, né? E representamos o prato quente pela letra Q. E da mesma forma, a gente indicou que cada prato quente será designado por um número. O Q1 é o primeiro prato quente, o Q2 o segundo prato quente, o Q3 o terceiro, assim sucessivamente. Certo? E nós temos 5 pratos quentes. Bom, se pegarmos este retângulo e dividirmos ele em horizontais, em linhas horizontais e em linhas verticais, conforme as divisões já estabelecidas aqui, nós vamos ter isso aqui, então, ó. Nós vamos ter isto. Vamos dividir aqui na horizontal, outra horizontal. Então nós temos 3 linhas agora horizontais, ó. Temos a primeira, a segunda e a terceira. Ok. Da mesma forma faremos para as colunas. Então, uma coluna, 2, 3, 4 e a quinta, ó. A coluna, aqui é a primeira coluna, segunda coluna, terceira, quarta e a quinta coluna. Certo? Tá. Dessa forma fica mais fácil de perceber a combinação que você quer realizar aqui. Porque ele pede quantas combinações podemos formar, podemos ter diferentes, não iguais, diferentes com saladas e pratos quentes. Que fica entendido o seguinte também, ó, que é uma salada para um prato quente. Não digamos 2 saladas e um prato quente.
ou 3 pratos quentes e 2 saladas. Né? Porque daí a quantidade de combinações ela será bem maior. Certo? Então, uma combinação simples. 1 a 1. Entendido? Então, a primeira combinação será prato quente. Vou escrever aqui, ó. Prato quente, Q1. Ó, esse aqui, Q1. E vou colocar nessa região aqui quadrada. Nessa região aqui, ó. Esse quadradinho aqui. Então, o primeiro prato quente com... Vou pegar a salada e colocar nessa região aqui. Nesse quadradinho. Indicando aqui, né? Com S1. Então, aqui é um prato. Digamos, é um feijão com tomate. Pronto. Certo? É um prato. Digamos que Q1 é o feijão. Certo? Agora, eu vou combinar mais outras saladas com o feijão. Seria quem? Pegar o Q1. O que eu fiz? Aqui. Q1. E vou combinar com quem? Com a segunda salada. Segunda está onde? Vou pegar daqui e trazer para cá. Ó. Certo? S2. Então seria o feijão com alface. Digamos. E eu vou combinar o feijão, Q1, supondo que Q1 é feijão. Com quem? Com S3. Muito bem. S3. E suponhamos que S3 é o repolho. Então, o primeiro prato aqui em cima, feijão com tomate. Segundo, feijão com alface. Terceiro, feijão com repolho. São 3 possibilidades para o feijão. Para o feijão são 3. Agora, Q2 vai combinar também com as outras saladas, da mesma forma. S1. Digamos que Q2 é sopa. Digamos. Sopa é um prato quente, ou não é? É, que delícia. Dá até vontade de comer. Então, ó, sopa. Q2, desculpa, com S1. Q2 com? Isso. Q2 com? Isso. E assim sucessivamente. Então, a sopa combinou com tomate, combinou depois com alface e combinou com repolho. Se de fato combina, é outra história, né? Em termos de sabor, quer dizer. Q3 é um outro prato que eu vou combinar com S1, S2 e S3. Depois Q4, vou combinar com S1, S2 e S3. E depois Q5 com S1, S2, S3. Eu não vou preencher, não precisa. Né? Exatamente. Já fica subentendido isso. Então, como é que calcula a quantidade de possibilidades? Isso. A quantidade de pratos quentes multiplicada pela quantidade de saladas, ou vice-versa. Então, o número de possibilidades aqui é a quantidade, vamos botar assim, ó, a quantidade, abreviado, tá? QTD, abreviação de quantidade, de quê? De prato quente. Mais quantidade de salada. Prato quente, não é mais. Vezes quem? A quantidade de quê? De prato de salada. Ou de salada. Vou botar assim, prato de salada mesmo. E qual é a quantidade de prato quente? 5. Vamos botar aqui, 5. Vezes, qual é a quantidade de saladas? 3. 5 vezes 3? 15. E de fato é isso mesmo. Por quê? O meu retângulo está dividido em quantas partes? Observe em quantas partes o retângulo está dividido. Dividido em 15 partes. Eu vou escrever aqui as 15 rapidamente. Vou colocar aqui o rosinha. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. De fato é isso. Então o número de quadrados, né, que não é quadrado, é quase isso. O número de quadrados ali naquele retângulo equivale à multiplicação do comprimento
que a gente estabeleceu, de 5 pratos, pela altura. A altura, qual é a altura do retângulo? 3, que corresponde, na verdade, né? Melhor falando, corresponde à quantidade de saladas. Então imagine o seguinte, imagine isso, ó. Isso aqui, esse retângulo, sendo uma mesa. E na ponta da mesa você tem as saladas. E na lateral da mesa você tem os pratos quentes. E no meio, os vários pratos quadrados em que você pode combinar. Então você tem 15 pratos. 15 maneiras de realizar um almoço ou uma janta. Certo? Entendido isso? Sim ou não? Sim. Então tá. Vamos responder aqui, né? Vou botar aqui a resposta aqui. A 15 maneiras de combinar saladas com o quê? Pratos quentes. Com pratos quentes. Entendido, gurizada? Sim. Eu não entendi. Sim. Ah, então tá bom. Então é isso. Alguma pergunta? Não. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Temos prato quente e salada. E se tivesse 4 tipos de sobremesas? 20 pratos. 20? 19? Tu ia somar 15 mais 4? 35? 20. 20? Por que 20? 30. São quatro tipos de sobremesa. Como é que é? Concorda com o João? Qual é a professor? 15 vezes 4. Tu já tem, olha só, tu já tem os pratos prontos. Q1, S1. Aí tu vai combinar com a sobremesa. Com a primeira sobremesa. Aí tu vai ter o outro prato, Q1, S2, com a primeira sobremesa. E assim você vai fazendo a combinação. Então é como ele falou. A quantidade aqui de combinações já feitas, vezes agora a nova refeição. Ou novo alimento. Vezes 4. Então 15 vezes 4. 60. 65? Não. 60. E se eu acrescentasse ainda outra possibilidade? A bebida. 6 tipos de suco. Acrescentando, 5 pratos quentes, 3 tipos de salada, 4 tipos de sobremesa e 6 tipos de sucos. 60 vezes? Quanto dá? Não entendi. Melhor, hein? Melhor esse cálculo. 360. 360 possibilidades de você fazer refeições. Variando entre prato quente, salada, sobremesa e suco. Imagina se nós colocarmos outro tipo ainda de alimento junto aí. Enfim, não sei. Carnes. Carne entra no prato quente. Sushi, professor. Sushi é frio. Sushi é frio? Mas eu vou comer sushi com feijão? Sim. Na verdade, eu nem gosto de sushi. Nem saberia comer. Molho, professor. Molho. Molho? Tipos de pão para comer junto com o almoço, né? Vamos lá. Pronto? Entendido? Sim. Então, encerramos aqui. Esse vídeo foi gravado com a turma. 65! Que exagero. Tá bom.